É isso que gera muitas discussões inúteis. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Aula do Burigato, o lugar onde eu me aprofundo em diversos temas, inclusive reflexões que faço no meu Instagram. E a de hoje é baseada num texto que eu postei lá no meu Instagram. Vou deixar o link na descrição para você ler e aprender mais também, certo? E claro, participe do meu canal no Telegram gratuitamente para ter acesso a reflexões e a, enfim, coisas que eu publico, que eu não publico, aliás, em lugar nenhum, né? Hoje mesmo, no momento que estou gravando esse vídeo, fiz uma reflexão que não vai para lugar nenhum. E se você quiser saber qual, clica lá e entra pro meu canal do Telegram, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, né? Qual que é, em regra, na teoria, o objetivo de uma discussão? É muito simples. É encontrar uma solução melhor do que a que eu já tenho. Ou seja, eu vou lá e pode ser que eu peça a opinião, pode ser que eu comece a discussão ou qualquer coisa que seja, e chego numa outra pessoa que tem uma visão diferente e tudo mais, e acho uma solução melhor. Ou também talvez, eu possa ter uma opinião lá, eu tenho uma possibilidade, e aí eu vou falar com uma pessoa, porque com quanto mais pessoas eu fizer, com quanto mais pessoas eu falar, em vias de regra, certo? Se essas pessoas pensarem igual a mim, o que vai acontecer? A minha teoria será validada. Ou eu farei a correção dessa teoria de acordo com as novas informações que eu vou adquirir, né? Logo, isso é, em tese, uma discussão. Bom, a gente sabe que na maioria das vezes não é assim que a coisa funciona, não é? Ou seja, muitas vezes o que acontece é o quê? O que acontece é eu pedir uma opinião ou eu dar uma opinião ou alguma coisa, enfim, alguma dinâmica ali acontecer nesse sentido de aparentemente estamos buscando uma solução melhor, né? Mas rapidamente virar um ringue, certo? Onde eu debato e falo que eu sou melhor versus a outra pessoa faz a mesma coisa, e ali a gente está tentando validar uma série de questões, não é? Porque nós somos criaturas de fato complicadas, inclusive acabei de sair de uma aula que, meu Deus, assim, é surreal como a gente é complicado e é fascinante entender como basicamente nós conseguimos assim compreender as coisas e de certa forma descomplicar, né? E também é interessante porque, inclusive na própria aula que eu acabei de fazer aqui, eu compreendi, né, a partir do ponto de vista do mentor, que um dos grandes pontos fundamentais do ser humano é lidar com tanta complexidade. Porque, veja bem, seria muito fácil eu simplesmente ir e falar com alguém para pedir uma opinião ou para dar uma opinião e a gente realmente sair com uma solução melhor, né? Mas esse é um cenário e praticamente o único cenário positivo e todos os outros, em tese, são negativos. Por quê? Porque geram discussões, brigas, muitas vezes as pessoas param de se falar por causa disso, não é? E vira até, quem sabe, uma tragédia, infelizmente, né? Porque, infelizmente, estamos... Bom, aí eu teria que entrar em outros pontos que eu não quero entrar hoje, né? Em relação a por que nos apegamos tanto às nossas opiniões, mas assim, um ponto fundamental é que a gente defende a tal ponto essas opiniões, mesmo quando parece que nós estamos aptos ou com vontade de ouvir uma opinião diferente, que aquilo sai tão errado que talvez seja um dano irreversível ao relacionamento, né? Bom, então, o objetivo maior das discussões é quem dera fosse assim, não é? Na prática. Bom, então, qual que inclusive foi a reflexão que eu fiz hoje no meu Instagram? Foi a seguinte: a maioria das pessoas vai pedir sua opinião sobre elas, não para saberem sua opinião, e sim para saber se você concorda com elas ou não. Aprenda isso, porque isso é muito difícil de aplicar e você precisa entender. Bom, basicamente então, vamos pensar assim, de forma muito simples, tem dois cenários. O primeiro cenário é eu dar a minha opinião, vamos supor que seja isso, tá? É eu dar a minha opinião e a pessoa, vamos dizer assim, não precisa catar especificamente, mas falar, nossa, interessante seu ponto de vista, vou refletir sobre isso. Seria um bom cenário. E eu aceitar isso também, né? Outro cenário, vamos dizer assim, seria a pessoa negar a minha opinião. Enfim, não. Temos apenas um cenário positivo, que é eu dar a minha opinião, a pessoa ou acatar ou dizer que pode pensar e eu aceitar. Esse é o cenário positivo. Todos os outros podem ser catastróficos. Eu posso dar minha opinião e a pessoa falar, legal, vou pensar, e eu falo, não, mas não é pensar, faz o que eu tô falando. E eu começar a impor a minha opinião na pessoa. Ou, o que é o ponto fundamental, é eu dar a minha opinião e a pessoa ficar puta comigo porque eu dei a minha opinião. E assim, a gente pode criar uma série de cenários. Por isso é tão difícil lidar com as pessoas. Por isso
o meu trabalho existe? Porque são muitas as possibilidades. E por isso, um dos grandes problemas fundamentais do ser humano é lidar com toda essa complexidade. Então eu vou pegar um ponto fundamental, que é uma atitude que eu acredito que vai eliminar bastante dos seus problemas, que é justamente essa. Entenda, a maioria dos casos, porque não são todos, então a gente tem que muitas vezes, para poupar energia e para conseguir lidar com o máximo de opções, é pensar no, o que mais acontece? Então, qual é a atitude melhor que eu tenho que ter para que eu acerte mais? Porque hora ou outra eu vou errar. Hora ou outra alguém legal vai pedir a minha opinião e é capaz de eu não dar porque eu tô tão acostumado a ser rebatido pelas pessoas que eu canso de querer dar opinião. Isso pode acontecer. Então, mas a maioria das questões das pessoas é justamente essa. Elas vêm pedir sua opinião, elas vêm falar, olha, aconteceu tal coisa na minha vida, o que você acha? Ou, eu quero fazer tal coisa, o que você acha? Ou, puta, fiz tal coisa, o que você acha? E geralmente elas não querem saber se você vai falar algo para elas terem uma solução melhor. Ou seja, elas não têm a opinião A e querem a opinião B para chegar na opinião C. Elas têm a opinião A, elas querem saber se você também acha que a opinião delas A está correta, e se não for isso, vai a merda. E aí é onde dá merda, de fato. Por quê? Porque pode ser que todo mundo se cale e acabe, mas o que muitas vezes não é o que acontece, é que a gente começa a reagir, né? Bom, essa questão da opinião, ela é meio complicada, realmente bem complicada. Porque ela toca em partes que a gente não percebe que ela toca, né? Então por exemplo, quando, sei lá, imagine que você é rejeitado amorosamente. Aquilo tira a sua vitalidade. Parece que você morre por alguns segundos, minutos, e sei lá por quanto tempo, não é? Por quê? Por que especificamente isso acontece? Claro que existem grandes partes que a gente poderia explorar aqui até para solucionar, mas não é o objetivo do vídeo. Mas o que eu quero te mostrar é justamente esse, né? Nós somos criaturas muito complexas e reagimos de forma muito complexa às coisas. Então, muitas vezes a gente não vai saber por que aquela pessoa se irritou por eu dar a minha opinião, mesmo que ela tenha pedido, que é o que é mais louco pra nós, né? Porque veja bem, se eu penso assim, poxa, se a pessoa me pediu algo e eu dou, é porque, ela pediu, então é ótimo. Mas não, muitas vezes ela pede e eu ainda saio pior do que eu entrei, sendo que eu nem queria ter dado a minha opinião, foi ela que pediu. Então é muito louco, né? Por isso, então, a regra que talvez te ajude mais é exatamente essa. A maioria das pessoas vai pedir a sua opinião não para saber o que você acha, certo? Mas apenas para saber se você valida o que elas vão fazer. Logo, um dos pontos fundamentais da maturidade, que é quando você vai ganhando experiência e essa experiência vai se traduzindo em atitudes melhores, você vai vendo que, na verdade, a maioria das situações você não precisa dizer ou não precisa opinar, não é? Tanto que, veja bem, né? Muitas vezes pessoas me perguntam certas coisas e, assim, claro que não é sempre, mas na maioria delas eu busco não opinar. Por mais que eu tenha por mais que eu estude isso e tenha ali uma questão fundamental, por exemplo, para olhar para a vida da pessoa. Por quê? Porque ela vai reagir à minha compreensão. Ela vai falar, não, você está viajando no que você está falando. Então, na verdade, dar a opinião... hoje mesmo eu recebi uma pergunta, inclusive de um assinante do portal, que o meu conhecimento está ofendendo as pessoas. O que eu faço, né? E basicamente é muito por isso. Porque a gente não entende que por mais que a gente estude, vamos supor, você passa por uma situação... Pega um pai, o pai, sei lá, ele passou por N situações, pai, mãe, tá? Passou por N situações. E aí quando ele chega pro filho, ele fala, filho, olha, eu já passei por isso, não faça isso, você vai sofrer e bababá. Mas o que ele vai fazer? Ah, pai, vai a merda, você não sabe, no meu caso é diferente, não sei o que lá. E aí, o que vai acontecer? O filho vai fazer. Aí o filho vai se ferrar. E aí ele vai chegar pro pai e falar, puta, é verdade, pai, caramba, você tinha razão. Mas ele precisou passar por aquilo, né? Bom, existem... Mais uma vez, diversas explicações fundamentais para isso, mas o mais importante para nós aqui agora, né? Inclusive isso é bem profundo no sentido, eu até expliquei para quem é assinante do portal, eu expliquei na última aula que eu disponibilizei, máscaras sociais versus sombra. Vocês vão entender bastante a dinâmica justamente do, vamos dizer assim, ter um comportamento para agradar versus ter um comportamento que é esse o seu comportamento e como conciliar essas duas formas de enxergar ou de agir no mundo, que é melhor, nem enxergar, é de agir mesmo, tá? Então entenda isso, a maioria das pessoas não quer saber sua opinião, né? E muitas vezes quando alguém me pergunta algo, ela não quer saber a minha opinião, ela talvez queira saber se eu valido o que ela diz. E aí muitas vezes eu faço perguntas, né? É o que eu mais busco tentar fazer
E veja, é mais difícil, essa dinâmica ela é mais fácil quando você não conhece alguém, mas ela também não é, depende muito do tempo da relação, o tempo que vocês vão ter conversando ali. Mas um ponto fundamental também é que quando o relacionamento ele é mais íntimo, uma amizade mais próxima, um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, o que acontece? Você tem uma enorme necessidade de falar. Mas entenda, isso vai gerar mais problemas do que soluções na maioria das vezes, né? Então veja bem, qual que é o ponto então? Então eu nunca mais dou minha opinião? Claro que não é esse o ponto. Você vai ter que fazer uma análise. E muitas vezes não importa também a reação da pessoa. Sei lá, talvez eu encontre você do nada e você fala, Thiago, o que é babá? Eu posso te dar, olha, eu vejo da seguinte forma isso. Tchau. E vou embora. Sacou? Porque eu não convivo especificamente com você. Eu convivo com os meus amigos, meus familiares, as pessoas próximas. Isso é natural, né? Então, por isso eu tenho que ser atento a isso. Agora, veja bem, o problema é justamente esse. É quando você fica interferindo e até quando as pessoas pedem interferência e você convive com aquelas pessoas. Porque aquilo vai gerar uma turbulência muito grande. E muitas vezes pra nada. Pra nada. Bom, eu espero que a partir de toda essa explicação você tenha compreendido a mensagem central, que a maioria das pessoas pede sua opinião, não para saberem sua opinião, mas sim para ter a validação de você, certo? E não porque elas também se importam com a sua validação. É muitas vezes mais uma necessidade emocional que elas têm de ter uma validação qualquer. E você foi, vamos dizer assim, quem ela achou. E aí você foi lá e, em tese, foi a vítima desse pedido de opinião, né? Mas tenha experiência, você vai errar, eu vou errar, todos nós vamos errar, mas entenda que dar a opinião é muito mais complexo do que parece. Por isso, eu me aprofundo bastante nessa questão do lidar melhor com as pessoas, principalmente, óbvio, dentro do portal Poder Social. Beleza? Então é isso. E aí, vai dar a sua opinião para as pessoas? Sim ou não? Como que você vai fazer? Deixa eu saber nos comentários. E como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até as próximas aulas.